Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao curso novo. Vamos dar prosseguimento aqui ao estudo da administração pública agora indireta. Tá? Então, no último vídeo, nós falamos sobre a administração pública direta, terminamos a nossa menção falando sobre desconcentração, sobre descentralização. A descentralização, que pode ser por delegação ou por outorga, o que vai nos interessar só resumindo, só recapitulando, né? A descentralização por outorga, que vem a ser a distribuição externa de competência por parte da administração pública, por parte do Estado, ou seja, distribui para fora da sua pessoa, para fora da sua personalidade jurídica, uma competência para uma outra pessoa, para uma outra detentora de personalidade jurídica. No caso da descentralização ser feita por outorga, essa outra pessoa será criada pelo Estado. E essas outras pessoas só podem ser autarquias, empresas públicas, vou abreviar aqui, sociedades de economia mista e, por fim, as fundações públicas. Então, na descentralização por outorga, o Estado vai criar uma dessas pessoas. Cada uma delas tem as suas características básicas, principais, diferem umas das outras. Isso cai em concurso direto. Não tem um concurso que tenha a exigência para você conhecer a administração pública indireta que não vai fazer menção a essas pessoas aqui. Então, o estudo disso aqui é essencial para a sua aprovação, para o seu sucesso aí no concurso público. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer um paralelo entre a autarquia e as empresas públicas e sociedades de economia mista. Depois, no outro quadro, eu vou colocar a diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. E, por fim, a gente vai falar sobre as fundações públicas. Então, vamos acompanhar aqui o primeiro quadro que eu vou colocar no quadro. Para vocês analisarem aqui o que diz respeito à autarquia e, do outro lado, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, vamos lá. Então, o primeiro paralelo que nós vamos fazer é, de um lado, a autarquia e, de outro lado, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Por que eu decidi colocar esses dois juntos? Pelo menos por hora, por enquanto, porque depois eu vou separá-los. Eles têm muita particularidade entre si. Ambas as pessoas são muito parecidas, com algumas diferenças entre elas. Essas diferenças entre elas nós vamos falar num segundo momento. Num primeiro momento, colocaremos elas aqui naquilo que elas forem iguais e diferenciá-las das autarquias. Então, nos mesmos itens que eu falar aqui na autarquia, eu vou falar na empresa pública e na sociedade de economia mista. Então, no primeiro item, no que diz respeito à personalidade jurídica, você sabe que cada uma dessas é uma pessoa jurídica. Mas ela é, a autarquia, por sua vez, ela é uma autarquia, desculpa, ela é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. E aí, a legislação, mais especificamente falando do Código Civil, é porque o direito administrativo não tem um código, né? Então ele vai beber de várias fontes aí, inclusive do Código Civil. O Código Civil menciona que a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Além do Código Civil, temos também o Decreto-Lei 200, né, que trata aí
a administração pública federal e que é seguido aí esse modelo para as estaduais, municipais e distritais. Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. As empresas públicas, nesse mesmo item aqui, personalidade jurídica, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são similares nesse ponto. A determinação legal é que elas são pessoas jurídicas de direito privado. E o que é que vem a ser a diferença entre o público e o privado? Bom, as autarquias serão reguladas por normas que regulam o Estado, normas que regulam as pessoas jurídicas de direito público e que vão se basear mais ou menos no interesse, vão se basear mais especificamente no interesse da coletividade, colocar sempre a coletividade, o interesse público, num patamar muito maior do que o interesse privado. Já aqui, o interesse privado é que vai prevalecer. Lógico que tem interesse público também aqui, mas ele já é um pouco mais diminuído. Ele é necessário para a criação dessas pessoas e tudo mais, que nós vamos falar, mas ele é um pouquinho diminuído. Então, nas relações jurídicas que as empresas públicas e as sociedades de economia mista vão ter com outras pessoas, vão vigorar aí as regras de direito privado, e que vai prevalecer aí a vontade de ambos. Aqui, a vontade da maioria é que vai prevalecer por isso, direito público e o outro, direito privado. O segundo aspecto que eu quero mencionar aqui com vocês, no que diz respeito à criação da autarquia e a criação também daquelas pessoas. Pela Constituição, artigo 37, inciso 19 da Constituição, então 37, 19 da Constituição, determina que a autarquia será criada por lei específica. Criada por lei específica. Já aqui, nesse mesmo item, com relação à empresa pública e sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação melhorar isso aqui, mas elas serão criadas efetivamente com registro próprio. Criadas com registro próprio. Também a determinação do Código Civil, o professor Carvalhinho também menciona dessa forma. A autarquia ela é criada por lei específica. Então haverá uma lei, aqui no caso da autarquia, haverá uma lei votada, aprovada pelo Poder Legislativo, sancionada pelo Executivo, pronto. Já tem a lei, então já tem a autarquia, já nasceu a pessoa jurídica. A personalidade jurídica surge naquele momento em que a lei é criada. Específica diz respeito ao conteúdo da lei, não à forma da lei. Não é que vai ser por lei ordinária, lei complementar, lei específica. Não, não existe isso. O que existe é uma lei, o que vai existir, logicamente, uma lei específica no que diz respeito ao seu conteúdo, né? Específica para criar aquilo, para criar aquela autarquia, para dotar as competências que aquela autarquia vai ter, enfim, uma lei específica nesse sentido. Já a empresa pública e a sociedade de economia mista, a lei não vai criar essas pessoas. A lei vai apenas autorizar, a lei autoriza a criação. Não é uma lei específica, mas a lei autoriza a criação. Mas, de forma diferente aqui da autarquia, essas pessoas, a lei votada, aprovada e sancionada pelo Executivo, ou seja, votada e aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, nasceu a lei, não nasceu ainda a empresa pública e a sociedade de economia mista. Apenas haverá uma autorização para a sua criação. A partir desse momento é que elas podem ser criadas, mas elas não são criadas ainda com essa lei. Não basta a lei, tem que ter, além da lei autorizativa, o registro próprio, né, de cada uma dessas pessoas. Se for pessoas que vão explorar a atividade econômica, então registro na junta comercial. Com esse registro, aí sim surge a personalidade jurídica dessas pessoas. Se não tiver interesse, se não tiver exercício de atividade econômica, não vai ser na junta, vai ser
no registro civil de pessoas jurídicas, né? Bom, enfim, no registro próprio, isso aí já diz respeito a outra matéria, fica tranquilo. Aqui o que vão perguntar para vocês, o que é perguntado para vocês, essa diferença entre a autarquia, que é criada pela lei, e essas duas pessoas, empresa pública e sociedade de economia mista, que a lei não cria, mas apenas autoriza a criação. E a efetiva criação vem, depois dessa lei autorizativa, um registro nos órgãos competentes, um registro próprio para cada uma dessas pessoas. Então há um registro, há um cartório extrajudicial, há um órgão público competente para registrar. Com esse registro é que nasce a personalidade jurídica, de forma diferente aqui da autarquia, que não tem esse registro. O terceiro aspecto, no que diz respeito às relações jurídicas existentes entre as autarquias e os agentes que trabalham nessa autarquia, da mesma forma que há um regime jurídico, o nome disso é o regime jurídico funcional. Qual é o regime jurídico funcional da autarquia? Ou seja, as pessoas que trabalham na autarquia e a autarquia. Qual vai ser a relação jurídica funcional entre elas? Bom, se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, o próprio artigo 39, que agora retornou a sua vigência pela liminar do STF, também determina aí o regime jurídico único. Então, a autarquia, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, dentro do regime jurídico único, é o regime estatutário. Ou seja, as pessoas que trabalham na autarquia, elas não são reguladas pela CLT, elas são reguladas pelo seu estatuto próprio, né? Estatuto do ente federativo ao qual essa autarquia esteja vinculada. Então, se é uma autarquia federal, vai ser o Estatuto Federal, dos Servidores Públicos Federais, Lei 8.112. Se for uma autarquia do Estado, vai ser o Estatuto que vai reger os servidores públicos daquele determinado Estado. Então, o regime é estatutário, até porque trata-se de uma pessoa jurídica de direito público. Agora, essas duas aqui são pessoas jurídicas de direito privado. E aí, sendo pessoas jurídicas de direito privado, é regime jurídico funcional das pessoas que trabalham, das pessoas que exercem as suas funções nas empresas públicas e sociedades de economia mista, só pode ser o regime seletista. Só pode ser o regime seletista, ou seja, regido pela CLT. Pessoa jurídica de direito privado, pelo menos na atual Constituição, não pode adotar regime estatutário. Estatutário é típico de pessoa jurídica de direito público. Então, se você fizer um concurso, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal, para os Correios, ou para a Petrobras, ou para o Banco do Brasil, saiba que você vai ser seletista. Tá? Você vai passar no concurso, enfim, não significa que é seletista, atenção, não significa que seja, pelo fato de ser seletista, que não vai ter concurso, são duas coisas diferentes. Vai ter concurso sim, só que você não vai tomar posse, você vai assinar um contrato de trabalho. Né? Então, vai ser uma seleção bem criteriosa para assinar o contrato de trabalho com essas pessoas aqui. Então, regime seletista e outro regime estatutário. Eu vou apagar o quadro aqui, tem mais duas diferenças entre elas duas, vai do número 4 e número 5. Mas falta espaço aqui, eu vou só esvaziar um pouco para abrir espaço. Quarto item de diferença entre elas, no que diz respeito ao patrimônio. Os bens que compõem o patrimônio da autarquia. Bens móveis, bens imóveis, materiais e imateriais, mas o conjunto de bens formam o seu patrimônio. E o patrimônio da autarquia é composto pelo fato de ela ser uma pessoa jurídica de direito público, e o próprio Código Civil também menciona, são públicos
todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Então aqui são bens públicos. Então, o carro que pertence à autarquia, sabe que a autarquia tem patrimônio próprio, diverso do patrimônio da pessoa jurídica que a criou. Então, se ela foi criada pela União Federal, a União Federal tem o seu próprio patrimônio e a autarquia tem o seu próprio patrimônio, assim como esse aqui também. O carro da autarquia pertence à autarquia, não pertence ao ente federativo. São dois patrimônios diferentes. O carro é um bem móvel. Esse carro que pertence à autarquia é um bem público. Por quê? Porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E aqui, para finalizar, só para trazer aí os detalhes, empresa pública e sociedade de economia mista, nesse mesmo item, são pessoas jurídicas de direito privado, portanto, os bens são privados. Ou bens particulares, como preferir. E qual é a diferença? Por que bens públicos, bens privados? Qual é a diferença? Os bens públicos, eles são inalienáveis, são impenhoráveis, são imprescritíveis. Esses aqui são alienáveis, penhoráveis e prescritíveis. Então, os bens públicos são inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis. Os bens privados são alienáveis, penhoráveis, prescritíveis. É exatamente o contrário. Alienar significa transferir a propriedade. Pode ser por uma venda, pode ser por uma doação, uma dação de pagamento, mas uma alienação. Os bens públicos são inalienáveis. Então, como regra, esses bens não podem ser vendidos, não podem ser doados. Aqui, da empresa pública e da sociedade de economia mista é o contrário, são alienáveis, podem ser vendidos, podem ser trocados, doados, enfim. Mas o bem público não. Salvo, nesse caso aqui, salvo autorização legislativa. Então, a regra é de que os bens que compõem a autarquia, a regra, sendo bens públicos, portanto, eles são inalienáveis, eles não podem ser alienados, salvo uma lei autorizando essa alienação. Mas, enfim, a regra é que eles são inalienáveis. A exceção, no direito quase tudo tem exceção, mas a exceção é exatamente uma chamada autorização legislativa, ou seja, uma lei dizendo que pode vender, que pode doar, enfim. Mas a regra aqui é a inalienabilidade. Os bens privados aqui são alienáveis, não precisa, pode comprar, pode vender, pode doar, pode trocar, a hora que eles quiserem, não tem problema. Não precisa de lei para isso. Ainda assim, são impenhoráveis. Não são passíveis de penhora. Penhora é garantia de pagamento. Penhora é uma garantia. Se a autarquia, por exemplo, estiver devendo algum dinheiro, alguma verba a alguém dentro de um processo, esse alguém ganhou o processo e condenou a autarquia a pagar aí a essa pessoa alguma quantia de dinheiro, como garantia desse pagamento, o juiz ele poderia penhorar esse bem para futuramente leiloar esse bem numa asta pública e arrecadar o dinheiro e dar o dinheiro para a pessoa que ganhou o processo. Então, você entrou com um processo contra uma pessoa, você contra uma outra pessoa. Você ganhou esse processo e a pessoa tem que te pagar. Mas essa pessoa não te paga. Aí o que o juiz vai fazer? Isso dentro de um processo. O que o juiz vai fazer? Vai penhorar o bem dessa pessoa e vai pegar esse bem, vai vender esse bem, leiloar esse bem, o dinheiro para arrecadar, ele vai te dar. Então a penhora é uma garantia de pagamento para um futuro leilão. O caminho depois da penhora é o leilão. Mas sendo essa pessoa devedora uma autarquia, o bem é impenhorável.
Se você entrar com uma ação contra o INSS, contra a Comissão de Valores Mobiliários, contra o Banco Central, se você ganhar algum dinheiro, porventura, alguma indenização dessas pessoas, saiba que você não vai poder, o juiz, nesse caso, está de mãos atadas, não vai poder penhorar os bens pertencentes a essas pessoas para garantir o seu pagamento, porque esses bens são impenhoráveis. Essa é a regra. E aí o que você faz? Não precisa chorar. Você vai também, não sei se vai precisar chorar ou não, mas você vai dar na fila do precatório. O pagamento vai ser feito através de precatório, regulado aí pelo artigo 100 da Constituição. Então você vai entrar na fila do precatório, torce aí durante algum tempo para você receber esse valor ainda na sua geração, ou que está na sua terceira geração, para receber o valor desse precatório, mas enfim. Existe requisição de pequeno valor, também a coisa não é tão feia assim. Mas os bens são impenhoráveis. Já nas empresas públicas e sociedades de economia mista, os bens são penhoráveis. Se no mesmo caso, no mesmo processo, você entrar com uma ação contra a empresa pública ou uma sociedade de economia mista e ganhar, você pode penhorar os bens, porque são bens privados. O juiz, no caso, né, vai poder penhorar esses bens para garantir um pagamento para você, porque esses bens são penhoráveis, são bens privados. E por último aqui, os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não são passíveis de prescrição. O que é prescrição? Prescrição é um lapso temporal, né? Prescrição é um lapso temporal, é um termo inicial e um termo final, um lapso temporal. Nesse caso aqui, uma prescrição aquisitiva, um lapso temporal que vai fazer com que você adquira alguma coisa, no caso um bem. Então, essa prescrição aquisitiva vem a ser a chamada uso capião. Um lapso temporal, você tem a posse daquele bem, depois de um determinado período de tempo, depende se o bem é móvel, se o bem é imóvel, se é urbano, se é rural, depois de um determinado período de tempo, esse lapso temporal vai fazer com que você adquira essa propriedade. Mas não se for o bem público, porque o bem público não é passível de prescrição aquisitiva, porque eles são imprescritíveis. Não há possibilidade da uso capião em bem público. Então, se um bem pertence à autarquia, por exemplo, um prédio que pertence a uma autarquia, está abandonado, entrou uma família e começou a morar, pode morar lá 20, 30, 40 anos nesse bem, nesse imóvel, que eles não vão adquirir esse imóvel, porque esse imóvel é um bem público. Assim também, o bem público, também, com relação às pessoas jurídicas de direito público como um todo, né, os estados, a União Federal, os municípios, também são pessoas jurídicas de direito público e, portanto, os seus bens são bens públicos. Então, a praça, por exemplo, que pertence ao município, um mendigo pode morar 20, 30 anos naquela praça, que ele não vai usufruir aquela praça, porque aquela praça é um bem público. Você pode morar na praia, 30 anos na praia, e aquela praia você não vai usufruir, aquela é uma terra de marinha. Então, não há possibilidade de uso capião para bem público, porque eles são imprescritíveis. O contrário aqui dos bens privados, ou também chamados bens particulares, das empresas públicas e sociedades de economia mista, eles sim passíveis de prescrição aquisitiva. Vamos para o quinto e último detalhe, a quinta e última diferença entre um e outro. No que diz respeito ao objeto da autarquia. O objeto da autarquia é o objeto disso aqui. Mas o objeto da autarquia diz respeito ao que é que a autarquia faz. Qual é a competência da autarquia? Lógico que cada autarquia tem uma competência pré-estabelecida. Mas de um modo geral, qual é o objeto que vai ser explorado pela autarquia? E aí o Decreto-Lei 200, que eu já tinha mencionado, ele fala na possibilidade de exercício aí da autarquia no que diz respeito a uma atividade típica de Estado, porém descentralizado. Eu vou explicar. Então, a autarquia exerce atividade típica de Estado. É uma atividade que o Estado deveria fazer.
traduzindo em miúdos, o Estado deveria praticar o que a autarquia faz, né? Regular, agências reguladoras, Banco Central, INSS, se o velhinho contribui lá, se as pessoas contribuem para o seu regime geral de previdência, então contribui para o Estado, então o Estado é que tem que prestar essas pensões, esses benefícios, mas ele criou uma autarquia para fazer isso, quer dizer, uma atividade que é típica dele, Estado, mas ele criou uma autarquia para fazer. Ele cria uma autarquia para fazer por quê? Porque a gestão descentralizada dessa atividade é mais interessante, é mais producente. Porque senão o Estado fica refém de uma série de atividades, muitas atividades, melhor dizendo, e ele vai acabar não dando conta disso tudo, né? Então ele cria uma pessoa para fazer. É como se nascesse um filho. Eu vou fazer um filho para fazer aí, eu vou criar um filho aí, nascer um filho, para fazer aquilo que eu deveria fazer, mas eu crio um filho. Aí apareceu uma outra coisa para fazer, eu vou fazer outro filho, vou fazer outro filho. Cada um vai fazendo. Depois eu tomo conta do que eles fizeram. É a mesma coisa do Estado. O Estado vai criando as pessoas para fazer, as autarquias, para fazer aquilo que ele deveria fazer, mas o que ele pensa? De uma forma descentralizada, o exercício dessa atividade vai ser melhor. Então, para você conceituar qual é o objeto da autarquia, atividade típica de Estado. Porém, com uma gestão descentralizada, no caso, vai ser melhor do que o próprio Estado fazer. Então ele vai criar autarquia para fazer uma coisa que ele deveria fazer. Depois, no final, ele só vai tomar as contas aí, gerenciar o que essas pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Já a empresa pública e sociedade de economia mista, esse objeto aqui é um pouco mais complexo. Eu vou pegar um espaço aqui maior. Um pouco mais complexo. Então aqui, eu vou puxar para cá, tá? Então aqui o número 5. Então, o objeto, só puxei aqui o 4 para cá para ter mais espaço, mas o objeto das empresas públicas e sociedade de economia mista, eles podem ser de antemão dois. Eles podem prestar um serviço público, exercer um serviço público, ou exercer uma atividade econômica. A diferença entre os dois é que na atividade econômica o que se busca, o fim visado é o lucro. Já a prestação de um serviço público não se visa o lucro, se visa prestar um serviço. Acabou, isso é o mais importante. Já a atividade econômica não. E há também a competição no mercado, tudo mais. Aqui não. Já essa atividade econômica, ela tem que ser uma atividade econômica tal que para ser criada tanto uma pessoa quanto a outra, essa atividade econômica deve ter imperativos de segurança nacional ou um relevante interesse público. Então, vejam bem, olha só. Prestação de um serviço público. Prestação de um serviço público é prestado, por exemplo, pelos Correios, já ditado pelo STF. Os Correios exercem a prestação de um serviço público. Então, o fim visado pelos Correios não é adquirir lucro, não há competição no mercado. Eles têm, de acordo com o STF, decisão do STF, um monopólio com relação a isso. Eles exercem um serviço público. Ah, mas os Correios ganham muito dinheiro. Provavelmente, no final do período aí do ano, eles vão ter um lucro. Sim, pode até obter o lucro. Não é a finalidade, não é o fim que eles estão querendo alcançar, é esse lucro. Mas se porventura esse lucro vier, o lucro não vai poder ser repartido entre os sócios. O lucro vai ter que ser revertido em prol da própria pessoa. O que é diferente aqui. Se você abre uma pessoa jurídica, se você abre um bar, por exemplo, você quer o quê? Lucro. Você vai exercer uma atividade econômica. Você quer lucro.
Quando você obtém esse lucro, você vai dividir isso com os seus sócios. Prestação de serviço público, não se visa o lucro. Mas se vier, porventura, se vier um lucro, esse lucro não pode ser repartido entre os sócios. Vai ter que ser revertido em prol da própria pessoa jurídica. Então vai ter que ser para comprar carro, para comprar televisão, sei lá, para instruir aí o maquinário, melhorar e tudo mais. Invertido ali na própria pessoa. Então, Correios aqui é um bom exemplo de prestação de serviço público. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles exercem atividade econômica, eles têm uma finalidade lucrativa e competem no mercado, competem com o Bradesco, Itaú, Santander, né? Outras pessoas privadas exercem atividade econômica. Agora, para a empresa pública e a sociedade de economia mista surgirem com essa finalidade, vejam bem, outra coisa, esqueci de falar. Essas pessoas, ou elas serão criadas para prestar um serviço público, ou elas serão criadas para exercer uma atividade econômica. Ou uma coisa ou outra, não vai ser as duas ao mesmo tempo. Porque isso já foi perguntado em sala de aula, então é bom deixar bem claro. Voltando aqui à situação. Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela exerce uma atividade econômica, compete no mercado com outras pessoas do mesmo ramo, né? Tem a finalidade lucrativa. Mas, para criar essas pessoas, empresa pública ou sociedade de economia mista, que vão explorar a atividade econômica só se essa atividade econômica, por si só, tenha imperativo de segurança nacional ou, vou colocar aqui, ou um relevante interesse público. A Caixa Econômica Federal, por acaso, ela tem um relevante interesse público. Ela exerce a atividade econômica, mas uma atividade econômica que tem interesse público. Só para você imaginar, por exemplo, o seu fundo de garantia é administrado pela Caixa Econômica. Se você vai sacar seu abono salarial, você vai sacar na Caixa Econômica. São bancos também de financiamentos aí, né, para casas populares e tudo mais. Então, há um interesse público relevante na criação da Caixa Econômica Federal. Imperativo de segurança nacional, eu vou ditar um exemplo que hoje ela já não é mais uma estatal, mas a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, ela era uma estatal, já foi privatizada, mas quando ela foi criada para exercer uma atividade econômica porque ela busca o lucro, ela compete no mercado aí na venda de aviões com Boeing, com Airbus, enfim. Mas a atividade econômica exercida pela Embraer é uma atividade que tem imperativo de segurança nacional, porque ela trabalha também com aviões de porte para a aeronáutica, trabalha com aviões de treinamento de pilotos da Força Aérea e tudo mais. Então, quer dizer, é uma atividade econômica o que a Embraer faz? Sim, ela cria aqueles aviões, né, os jatinhos e tal, vende aquilo no mercado, como outras empresas também fazem, busca o lucro nesse tipo de mercado, atua no mercado. Mas essa atividade econômica tem um imperativo de segurança nacional, porque por acaso ela também cria aviões para a Força Aérea, aviões de treinamento de pilotos, da aeronáutica e tudo mais. Então, hoje em dia ela já foi privatizada, mas era uma estatal também. Então, o objeto da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ambas, vão ser a prestação de um serviço público ou o exercício de uma atividade econômica. Aqui não tem finalidade lucrativa, o que importa é a prestação de serviço. Aqui tem finalidade lucrativa e compete no mercado com outros do mesmo ramo. Se essas pessoas forem criadas para exercer uma atividade econômica, essa atividade econômica deve ter imperativos de segurança nacional ou um relevante interesse público, ou uma coisa ou outra. Sem isso aqui, sem qualquer uma dessas duas, não pode criar essas pessoas para exercer atividade econômica, só para prestar um serviço público. Caiu numa prova, uma questão interessante, perguntando se um determinado estado da federação poderia criar, por exemplo, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para vender picolé na praia. Vender picolé na praia. Vender picolé na praia, quer dizer, vamos supor, o Estado do Rio de Janeiro vai criar uma empresa pública para vender picolé na praia. Aí a pergunta era, é possível a criação dessa empresa pública? Vamos indagar aqui.
Vender picolé na praia é a prestação de um serviço público? Não. Vender picolé na praia é o exercício de uma atividade econômica. O que se visa ali é o lucro, vai competir com outras pessoas que também vendem picolé na praia. Mas vender picolé na praia tem imperativo de segurança nacional? Não tem sentido. Picolé na praia, há um relevante interesse público a ponto de você criar uma empresa pública para vender picolé na praia? Por mais que você pense que sim, não dá. Não há um relevante interesse público. E esse foi o gabarito desse concurso, já um concurso já faz tempo, mas essa questão relevantíssima, muito interessante, e hoje traduzida aí numa questão de laboratório para você analisar dentro de uma sala de aula, mas bastante interessante. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo. O próximo vídeo eu vou separar essas duas aqui e depois eu vou falar sobre a fundação pública, que aí tem mais particularidades, ok? Muito obrigado.